Eu espero que hoje à noite Deus fale muito ao seu coração, porque a obra de Deus é algo fantástico para as nossas vidas. Eu quero compartilhar uma coisa simples hoje, mas eu creio que se você entender esta palavra, você vai também compreender que estar envolvido nas coisas de Deus é muito bom e produz muita coisa boa na nossa vida. E o tema que eu dei para essa palavra é a coisa principal. Então vamos lá, eu queria que vocês repetissem, a coisa principal. Eu espero que isso fique na tua mente. Você saia daqui, quando você chegar lá na barraca do cachorro-quente, você vai dizer: a coisa principal é não comer cachorro-quente. E vocês vão entender o porquê disso. E eu queria colocar esta expressão, essa frase, e eu queria que vocês guardassem ela também. Diga assim: a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Essa palavra, ela foi compartilhada conosco há muitos anos atrás. Nós estávamos ainda lá no tabernáculo, por um pastor muito amigo, pastor Peter Lord. Um homem que marcou minha vida, pela maneira de ele ser. E ele falou essa palavra, e ela vem comigo desde então. Deus acrescentou algumas coisas, mas eu ainda penso muito nisto. Porque há momentos da nossa vida que nós recebemos coisas e nós guardamos para a vida. Então, algumas palavras que às vezes eu ouço de pregadores, elas ficam comigo. Por quê? Porque passam a ser agora parte da minha vida. Nunca me esqueço da palavra do pastor Alamo Biftu. Vocês conhecem o Alamo. E quando ele pregou sobre ministério e obras, e daquele dia em diante, alguma coisa começou a se transformar na minha vida, porque eu comecei a entender o que é ministério e o que são obras. Então, eu espero que essa palavra marque você, para que quando você sair ali fora, você entenda que existe uma coisa principal na tua vida. E essa coisa principal na tua vida é manter essa coisa principal a coisa principal. Todos nós vivemos por uma causa. E a minha pergunta é hoje à noite: qual é a tua causa? Você tem consciência de que Deus te colocou nesta terra com uma missão? Então, se Ele te colocou nessa terra com uma missão, você tem uma causa. E esta causa tem que ser a coisa principal da tua vida. E para que nós possamos prosseguir nisto, eu queria lhe colocar a definição de causa, porque pode ser que fique meio confuso, né? Qual é a minha causa? Mas deixa eu lhe dar a definição e o que é que nós queremos dizer com causa. Aquilo ou aquele que faz que uma coisa exista. Ou seja, aquilo ou aquele que determina um acontecimento. E ainda, a relação entre um ser inteligente e o ato que ele praticou voluntariamente e pelo qual ele é responsável. Essa é a causa. É a definição de causa. E agora eu quero ler dois textos da palavra de Deus. Lucas 21, 17.
Diz assim: de todos sereis odiados por causa do meu nome, por causa do meu nome. Aleluia. Então nós não temos que ficar aqui dizendo a vida vai ser um mar de rosa, a vida vai ser sempre... Não, a palavra do Senhor está dizendo, se eu amo Jesus, se eu tenho como causa principal ser o reflexo de sua imagem nesta terra, então a minha causa principal é refleti-lo, é glorificá-lo no meio dos homens, é amar o nome. O coral cantou sobre o nome de Jesus. E agora, porque eu amo o nome de Jesus e porque eu vivo pelo poder desse nome, o mundo me odeia. O mundo nos odiará, por quê? Porque o mundo é contrário às coisas de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo diz: contudo, não se perderá um fio de cabelo da vossa cabeça, e é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Em João capítulo 15, versículos 16 e 21, está escrito: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto. Aleluia! E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando. Veja, Deus nos deu um mandamento. Nós vivemos por uma causa. Ele disse: que vos ameis uns aos outros. E se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, e o mundo vos amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram as minhas palavras, também guardarão a vossa. Aleluia! Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhe houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aleluia. Eu e você temos uma causa. Eu queria que você baixasse sua cabeça por um instante. Senhor, ajuda-nos a discernir as coisas corretas. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a Tua palavra santa. E ajuda-nos, ó Deus, a entender que vivemos para a glória de Deus nesta terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. A grandeza de um homem, queridos, ou a grandeza de uma mulher, é determinada pela causa que ele vive e por sua disposição de pagar o preço para alcançá-la. Eu vou repetir. A grandeza de um homem ou de uma mulher é determinada pela causa que ele vive e por sua disposição de pagar o preço para alcançá-la. Eu estava com minha esposa em Poços de Caldas, estava passando uns dias com ela lá, e nós costumamos levantar bem cedo. Ela vai fazer a sua devocional, eu vou fazer a minha. Estava tão gostoso aquele dia. Eu me lembro que tinha um pequeno balcãozinho assim, e eu sentei ali fora, ela ficou lá dentro do quarto. E era bem cedo, o sol ainda estava nascendo.
E eu peguei a palavra de Deus e quando eu comecei a ler, o Senhor falou uma coisa interessante. Ele disse: sabe por que as pessoas estão fracas? Eu disse: não, Senhor, não sei. Ele disse: porque eles entendem que ler a minha palavra é o alimento. Então o Senhor me levou naquele texto lá, na palavra, quando Jesus Cristo encontra-se com a mulher samaritana. Os discípulos vinham com um alimento para Jesus, que eles foram até a cidade comprar uma comida, e eles voltaram com a comida, e quando chegaram, encontraram Jesus, falando com uma mulher, que já não era admissível, sozinho. E ainda mais, essa mulher era samaritana, porque os samaritanos não se davam com os judeus. E Jesus estava ali. E então eles disseram: mestre, nós trouxemos tua comida, está quentinha, come logo. E naquele momento Jesus olha para eles e diz uma coisa interessante, diz assim: uma comida eu tenho para comer que vocês ainda não conhecem, pois a minha comida consiste em realizar, em fazer, em cumprir as obras do meu Pai. Esta é minha causa. Para fazer a vontade do meu Deus, do meu Pai. E eu comecei a refletir sobre aquilo e comecei a entender algumas coisas importantes. Por quê? Porque na realidade, irmãos, nós entendemos que ler a Bíblia é o nosso alimento, mas na realidade o nosso alimento é realizar, é ser praticante daquilo que a palavra de Deus nos dá, aquilo que nós fazemos para Deus. Por isso que quando as pessoas estão envolvidas com a obra de Deus, elas são fortes. Por isso que as pessoas que estão trabalhando, seja em campos missionários, seja em qualquer lugar, é uma pessoa que está sempre viva. Por quê? Porque ela está alimentada, ela está se fortalecendo. Porque eu não sei o que é fazer a vontade de Deus se não for pela Bíblia. A Bíblia, ela me revela as coisas de Deus, o que Deus pede, o que Deus faz, o que Deus é, tudo é revelado ali. Mas quando eu tenho essa palavra em mim, então essa palavra me direciona a realizar as obras deles, e aquilo que eu faço para a glória dele é o alimento que eu preciso para viver forte e saudável. Muitas pessoas leem a Bíblia, mas não fazem. Por quê? Porque fizeram das suas próprias vidas suas próprias causas e começam a trabalhar por sua causa, começam a gastar seu tempo, a cada momento, a cada coisa, investimentos altíssimos, porque a minha causa é ser um grande médico, a minha causa é ser um grande engenheiro, a minha causa é ser um grande professor, a minha causa é eu ser um excelente pai, uma excelente mãe. Nada de errado com isso, mas nós estamos falando de uma causa principal, e nós temos que entender que a causa principal tem que ser sempre a causa principal. Eu tenho que, como causa principal, glorificar Jesus Cristo no seio da minha família, glorificar Jesus Cristo dentro de um hospital médico. Não é a minha principal causa ser médico, mas a minha principal causa é ser um médico que reflita a glória de Deus. Não é a minha principal causa ser um engenheiro, mas ser um engenheiro que reflita a glória de Deus. Vocês estão entendendo? E agora eu estava vendo um vídeo que a pastora Lena me mandou recentemente, e nesse vídeo é um jovenzinho, muito sábio, muito crente, e ele falando sobre o time do Crystal, lá na Inglaterra, que ganhou um campeonato, Crystal Palace, que ganhou do Chelsea. E agora, quando se vai entender aquele grande feito, aqueles jogadores começaram a se reunir por causa de um crente, um jogador crente que chama-os para o vestiário, e ali no vestiário começa a dizer: olha gente, há um Deus, há um Jesus Cristo que está conosco, e se nós vivermos para Ele, para a glória dEle, Ele vai nos garantir, Ele nos dá a nossa vitória.
E ali aqueles jogadores foram recebendo Jesus, foram começando a viver, foram começando a se unir, começaram a orar, começaram a cantar, começaram a glorificar. Cada gol era uma celebração para Jesus. Cada entrevista, o nome de Jesus era glorificado. E aquele time agora passa a viver para um outro momento. Nós não queremos ser campeões, nós queremos refletir Jesus como campeões. Qual é a tua causa? A Bíblia diz que nós devemos ser praticantes da palavra. Porque se nós não praticamos a palavra, somos como uma pessoa que se olha no espelho. Você já notou que quando você pensa assim, você fecha seus olhos e pensa numa pessoa, você parece que vê a semblante dela? Sim ou não? Pense aí. Mas isso é muito feio, pastor. Isso aí é perder tempo. Não, pensa. Se fecha os olhos, eu estou vendo minha mãe agora. Estou vendo meu pai. 20 anos meu pai está no céu. Mas eu ainda consigo fechar meus olhos e ver. Agora, feche teus olhos e tente se ver. Você não vai conseguir. Porque o teu reflexo é ali no espelho. Quando você sai, aquilo não registra. E assim são as pessoas que não praticam a palavra. Como um homem que se olha no espelho, vê sua semblante, mas quando se vai, passa, ele não pensa mais. Mas aqueles que praticam a palavra, sim, são vivos, são pessoas que dão testemunho da verdade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi uma história interessante, verídica, em São Paulo. O pastor foi convidado por um outro, eles não se conheciam, por telefone. E então, esse pastor ouviu falar daquele pregador e disse: olha, eu queria que você viesse pregar em minha igreja. Ele disse: com prazer, vai ser um prazer enorme pregar na sua igreja. Mas eles não tinham ainda o GPS naquela época, então ele tinha que ir pelas informações dadas. Chegou nas redondezas ali da igreja, o pastor estava perdido, ele não sabia onde era a igreja. E aí então ele estava parado atrás de um carro e já atrasado, porque o culto já ia começar, preocupado. E parece-me que quando você está atrasado para alguma coisa, você encontra os motoristas mais devagares da cidade, na sua frente. Parece que todo mundo resolve andar devagar. Não é verdade? É verdade. Então ele estava ali, e de repente, quando ele estava ali, tentando saber alguma coisa sobre a igreja, onde é que ele estava, querendo se localizar, ele não viu que o sinal abriu e o outro buzinou atrás. E quando ele buzinou atrás, ele saiu para fora daquele carro e fez uns gestos de raiva. E o outro desceu com um pedaço de pau na mão. E aquele pastor e o outro se atracaram. Deram uns bofetes um no outro. Alguém veio lá, partou, que é isso, deixa disso, tal. O homem entra dentro do carro dele, já todo suado, o outro entrou também, foram embora. E aí ele chegou, parou num posto e ligou para a igreja e disse: olha, não, o senhor está a 2 quarteirõezinhos da igreja. Ele disse: então, por favor, me dê a orientação para eu chegar. E chegou. Então, como ele chegou atrasado, ele entrou e ficou sentado no segundo cadeira da igreja. Quando chegou na hora da mensagem, o pastor levantou. E o pastor disse: nós temos a honra e o privilégio de ter aqui pastor fulano, que vem aqui para pregar para nossas almas. E aí então ele convidou o pastor, e quando o pastor chegou do lado do pastor e olhou para o outro, o pastor disse: eu não posso pregar, porque eu conheci o seu pastor a 2 quarteirões daqui. E nós tivemos uma briga feia. Silêncio na igreja, do jeito que está aqui. Todo mundo paralisado. E o pastor chorando. E o outro gaguejando. Um diácono levantou e disse: olha, irmãos, nós já recebemos a mensagem. Não podemos brigar uns com os outros, devemos amar uns aos outros. Vamos todo mundo para casa. O pastor fez do seu pastorado a sua causa, mas não fez da sua vida o reflexo de Jesus Cristo.
Você pode fazer o que você quiser, você pode ter qualquer coisa que você faça, mas o que Deus chamou você para fazer é glorificar o nome dEle. E eu quero falar algumas coisas importantes, porque Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo com uma causa, amém? Jesus veio a este mundo com uma causa, e a causa de Jesus nos inclui a igreja dele. A igreja de Cristo, então, agora, sendo habitada pelo seu Espírito, assume a causa dele. A grande causa de Deus foi de reconciliar o mundo com Ele, e para isso Ele enviou o seu Filho, e a Bíblia, ela diz que Jesus Cristo estava naquela cruz reconciliando o mundo. Você veja, Jesus viveu nesta terra, naquele corpo dele, 33 anos, 30 anos ele passou aqui, vivendo tudo que a palavra de Deus precisava ser, como diz, vivida. E 3 anos, ele viveu fazendo milagres e prodígios, pregando o evangelho do reino, mas a sua causa não era outra, era aquela cruz. Ele não veio para ser um grande líder, ele não veio para ser o grande governador de Israel, ele não veio para essas coisas. A causa de Jesus incluía a mim, incluía você. Ele nos via redimido pelo seu sangue, ele nos via sendo habitados pelo seu Espírito. Para isso, ele teria que dar a sua própria vida. E a causa dele foi a coisa principal de todo o seu ministério nessa terra. Nunca se desviou. E foi para aquela cruz. E ali ele morreu, para que nós pudéssemos ter salvação através do seu sangue. Desta causa, a causa de Deus então, foi esta, de enviar o seu Filho. E a palavra do Senhor diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nós poderíamos dizer, Deus tinha uma causa tão importante, e uma causa tão maravilhosa, que Ele enviou o seu Filho, para que Ele morresse em nosso lugar, para que todo aquele que crê no nome dEle seja salvo. Isso é maravilhoso. E a grande causa que nós temos hoje é de carregar o Espírito de Deus e a glória de Deus aonde nós vamos, e deixar que a glória dele se reflita, esteja refletida em nossa vida. Em 2 Coríntios capítulo 5, 18 a 21 está escrito: ora, tudo provém de Deus, aleluia, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu uma causa. Diga, Jesus me deu uma causa. Qual é a tua causa? Qual é a minha causa? Ele disse, nos deu o ministério de reconciliação, aleluia. Então eu tenho uma causa, eu tenho que chegar para os homens e reconciliá-los com Deus. Por quê? Porque foi o ministério que Jesus Cristo lhe confiou. Sabe por quê? Porque a única pessoa que pode ligar uma outra a Deus é você. Não, o Espírito Santo que habita em você e que você carrega dentro de si. A minha causa é ser obediente a Ele, a minha causa é levá-lo para os lugares, porque hoje meus pés, minhas mãos, meu corpo é o corpo dele, são os pés dele, são as mãos dele. Nós temos uma causa, e nós não podemos deixar que esta causa se perca no meio de tantas outras, que nós possamos abraçar e esquecer da principal. Por isso é importante fazer a coisa principal, ok? A coisa principal é o quê? Fazer a coisa principal, a coisa principal. Eu trago dentro de mim a palavra da reconciliação. Eu vou para onde? Para onde Ele me enviar. Eu faço
tudo aquilo que o Espírito Santo quer que eu faça. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos perdendo vista daquilo para o qual nós fomos chamados. E sabe de uma coisa? As obras que você faz em Cristo Jesus, nosso Senhor, as boas obras, todas elas receberão galardões. Você receberá galardão. Um dia eu quero falar sobre galardão. Deus tem me incomodado aqui para falar sobre isso, porque quando fala sobre galardão, tem pessoas que não sabem nem o que é a palavra, mas é alguma coisa maravilhosa, que eu e você vamos receber do Pai. Por quê? Por causa das obras feitas em Jesus Cristo, porque nós fizemos a coisa principal. E a coisa principal é esta, é levar Cristo dentro de nós. A coisa principal é compartilhar com a palavra dEle, é dizer que Ele vive e vive eternamente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz assim, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Veja, a causa dele, estava ali sozinho, açoitado, todo rasgado pelas surras que levou. Ele estava ali por uma causa, a causa de reconciliar você, a causa de me reconciliar, de reconciliar nossos filhos, de reconciliar nossas gerações, aleluia. Ele não abandonou a coisa principal, graças a Deus. Nem Satanás conseguiu fazer isso, porque Satanás tentou 3 vezes, oferecendo 3 coisas muito importantes para todo ser humano, mas todas elas ele rejeitou, porque ele disse, a minha vinda a este mundo é manifestar a glória do meu Pai. Por isso eu não deixo a minha causa por causa de coisa alguma. E eu quando falo é porque eu vi meu Pai falar. Quando eu abraço alguém é porque meu Pai abraçou alguém. Quando eu faço alguma coisa, eu faço porque Ele me diz que eu preciso fazer. E esta causa é nossa agora, porque nós carregamos o mesmo Espírito que o dele. E se Jesus, se Deus Pai quer abençoar, se Deus Pai quer abraçar alguém, a tua causa é abraçar alguém. Por quê? Porque é no abraço que o Espírito Santo dá em uma pessoa que Jesus Cristo será glorificado. Essa é a nossa causa. Então, o nosso ministério é servir a causa do Mestre. Grandes homens de Deus passaram por essa terra e são marcados na história. Livingstone, marcado. Pastor Billy Graham, diante de tantas celebridades nos Estados Unidos, Billy Graham recebeu o título do homem do ano, do século. Por quê? Porque ele tinha uma causa, ele vivia por uma causa. Colocaram um repórter para ir acompanhando Billy Graham nas várias cruzadas e disseram, esse homem não pode ser assim tão puro, ele deve ter alguma coisa que comprometa. E aquele repórter por 1 ano seguiu Billy Graham nos hotéis, aonde ele ia, nos restaurantes, só observando, e no final de sua jornada, aquele diretor do jornal chama-o ali e diz, e aí, o que você tem que me dizer de Billy Graham? O que você tem para falar? O que vai ser interessante esse povo saber? Com quem ele saiu? Com que pessoas ele fez isso? Em que momento aquele homem fez alguma coisa que danifique aquilo que ele está pregando? E aquele homem olhou para ele com os olhos de lágrimas e disse, aquele repórter, eu só tenho uma coisa para dizer a respeito deste homem. Ele serve um Jesus que agora eu quero servir. Porque ele tinha uma causa. Billy Graham passava nos grandes estádios, talvez foram as maiores lotações de estádios que nós já vimos nesse século. E ele pregava uma mensagem tão simples, mas quando aquele homem fazia o apelo, eram centenas e centenas e centenas de pessoas que vinham, porque a causa dele era apresentar Jesus Cristo,
o Salvador da humanidade. E quando nós igualamos a nossa causa, a nossa vida, Deus tem uma causa, Ele tem um compromisso de nos abençoar e nos fazer prosperar nesta causa. Agora, eu quero lhe falar algumas coisas para que você e eu fiquemos entusiasmados. Diga amém. Porque, de fato, eu estou olhando aqui, estou olhando vocês meio desanimados. Vocês estão desanimados? Não. Glória a Deus. Eu quero ver vocês saindo daqui pegando fogo. Para a gente chegar e dizer assim, sabe, nós vamos fazer diferença. Nós vamos fazer diferença. Por quê? Porque nós vivemos por uma causa, nós temos alguém dentro de nós e nós vamos compartilhar ele com as pessoas. Então eu quero lhe dizer algumas coisas a respeito da tua causa. Toda causa tem algo muito importante. Primeiro de tudo, Cristo Jesus é o centro da tua causa. Aleluia. A Ele toda honra, toda glória para os séculos dos séculos. Ele é o centro, Ele é o Senhor, para Ele fazemos, por Ele fazemos, e para a glória de Deus Pai e dEle, nós realizamos. Cristo é o centro da tua causa, nunca se esqueça disso, porque sem Ele, nada vocês podem fazer. Sem Jesus Cristo, vocês vão ficar simplesmente como qualquer outro ser humano. Desfalecido, mas nele nós somos mais que vencedores, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu quero dizer para você, se você abraçou a causa do Mestre na tua vida, ele passa a ser o centro da tua vida. Segunda coisa, o mundo é o alvo da tua causa, amém? Porque Jesus Cristo disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a quantas pessoas? Quantos? Toda criatura. É minha causa. É sua causa. É o nosso dia a dia. Se eu entro no Uber, a minha causa é pregá-lo. Se eu estou no ônibus, a minha causa é pregá-lo. Se eu estou no meu trabalho, a minha causa é pregá-lo. Tem algumas pessoas que dizem, pastor, eu estou me sentindo tão culpado. Eu disse, por quê? Porque eu tenho trabalhado tão pouco para Deus. Eu digo, o que você quer dizer trabalhado pouco para Deus? Ele disse, não, sabe o que é, pastor? Eu não tenho muito tempo de vir à igreja. Eu estou tão ocupado com minhas coisas, que eu não tenho tempo de entrar no ministério da igreja, de fazer alguma coisa na igreja. E eu me sinto culpado, porque eu não faço a obra de Deus. E eu lhes faço uma pergunta, quem disse que a obra de Deus é fazer alguma coisa aqui dentro da igreja? A obra de Deus é você mecanizar o que o Espírito Santo deseja fazer. Você pode estar indo para o teu banco e o Espírito Santo dizer para você, fale ao seu gerente. E se você falar ao gerente, você está fazendo a boa obra de Deus. O Espírito Santo pode parar você. Uma certa ocasião eu estava vindo no Largo do Rosário e eu vi um homem se contorcendo lá no chão com uma convulsão, e eu senti e ouvi aquela voz interior, vá lá e repreenda isso. E eu passei de largo, parecia o levita. E quando eu cheguei 2 quarteirões na frente, aquela voz lá dentro dizia, você poderia ter feito alguma coisa. Eu voltei, mas quando eu cheguei lá, aquele homem estava acabado de ser colocado numa ambulância, estava sendo levado para o hospital. Porque naquele momento a minha causa principal não era aquela, era chegar no banco. Eu deixei de fazer aquela boa obra. Teve um outro momento na minha vida, quando eu estava, um dia antes de vir para o Brasil, há duas vindas atrás, eu entrei numa loja, eu estava ali fazendo uma compra, eu queria comprar uma bolsa, essas que a gente carrega no avião, e eu não encontrei, e quando eu ia saindo, eu vi um homem pálido,
E quando eu cheguei próximo ao caixa, o Espírito Santo falou: volta e ora com aquele homem e repreenda o mal que está nele. Desta vez eu fui obediente. Por quê? Porque não tinha coisa nenhuma agora que fosse principal na minha vida do que fazer a obra de Deus. Eu voltei, e quando eu estava chegando próximo, aquela mulher começa a gritar, a esposa dele começa a gritar: pelo amor de Deus, chamem o 911 para vir aqui socorrer meu marido. E quando eu fui vendo, aquele homem foi desfalecendo, caindo no chão. Eu segurei ele, trouxeram uma cadeira, colocamos ele ali, e aquela mulher desesperada: tem um médico aqui, tem um médico aqui. A loja estava um pouco vazia, e eu cheguei para a mulher: fique tranquila. Ela disse: o senhor é um médico? Eu disse: não, sou pastor. Ela disse: eu estou querendo um médico. Eu disse: a senhora me permite orar com seu marido? Quando Jesus te dá uma causa, Ele te dá sabedoria. E quando Ele confiou você uma causa, Ele te dá as palavras. Eu coloquei minha mão sobre aquele homem, ele já estava quase desmaiado, os olhos rolavam para trás assim. Você só viu o branco do olho e os olhos assim rolando para trás. E eu tremia. Eu não sou médico, mas não precisava saber muito que aquele homem estava tendo um derrame, estava tendo um AVC. E naquele momento eu coloquei minhas mãos sobre a testa dele, sobre o ombro dele. Eu disse: morte, você não vai levá-lo. Orei em português. Descobri que os demônios lá nos Estados Unidos, eles sabem português. Eu disse: em nome de Jesus Cristo, você vai sair, você vai deixar. Em nome do Jesus Cristo, eu te passo vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai ficar bom. Mal, sai deste corpo. E aquele homem foi começando a respirar. Seus olhos começaram a voltar. Ele começou a olhar para mim fixo. E eu disse: você está melhor, você está melhor. E ele fazia assim com a cabeça, fazia assim, a mulher dele olhando. E de repente eu segurei a mão dele: dá para você se levantar? Ele disse: dá para me levantar. De repente chega o 911, aquelas pessoas já com marcas, já vinha outro com uma bolsa grande. De repente já sentaram o homem, já botaram fios nele lá, começaram a ver o que é que ele tinha. E de repente eles olharam, pressão, tudo normal, tudo normal. Eles disseram: o senhor está normal, o senhor está bem? Eu disse: estou bem, não sei por que vocês estão fazendo tudo isso. Ele se levantou, o homem falou com a esposa, ela deu todos os sintomas, disse: seu marido estava tendo um AVC. Mas eu não sei por quê. Nós não estamos encontrando sinais disso. Porque nós temos uma causa. Nós temos a boa obra de Jesus Cristo. E se nós somos compromissados com essa causa, Deus é compromissado de fazer o que Ele diz que faz. Por isso, o mundo torna-se o alvo da nossa causa. Eu poderia lhe contar muitas outras histórias, quando nós podemos ser úteis na mão dEle, quando nós fazemos Ele a coisa principal, quando Ele é o centro da nossa atenção, quando tudo fica em segundo plano, Ele passa a ser o primeiro. É só assim que você vai entender. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, por causa da causa do Mestre. E nós temos que fazer dela a coisa principal da nossa vida. Terceira coisa, o Evangelho é o poder da nossa causa. Eu daria um glória a Deus. Isso. Vocês têm que aprender a vibrar. É o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus, que vem em forma de notícias boas. Todo aquele que crer será salvo. Então há o poder de salvação que acompanha essa palavra. Se creres em mim, verás a glória de Deus. Aleluia!
Então, quando eu creio nele, a glória de Deus vem para a minha vida, porque o Evangelho diz assim. O Evangelho é o poder da nossa causa. Ide por todo mundo. E se vocês colocarem as mãos nos enfermos, o que vai acontecer com eles? Eles serão curados, aleluia! Eu tenho o poder, eu tenho o Evangelho como garantia de que Deus vai se manifestar quando a causa se torna pregar o Evangelho dele. Nós vamos ver a glória de Deus. Nós vamos ver. Eu estava lá no Ceará e havia um homem. Ele é muito inteligente e ele desenvolveu um açúcar da estévia. E a estévia dele, o açúcar de estévia dele, adoça 200 vezes mais do que esses produtos de estévia no supermercado. Eu fiquei encantado. 500 gramas de estévia durou mais de um ano para mim e para minha mulher. Você bota um pouquinho e adoça. Eu falo do estévia para todo mundo. É o sonho do diabético. E aí então, conversando com ele, ele disse: rapaz, pastor, tem uma outra coisa. É porque isso aqui ainda não é bom para o diabético, porque o açúcar está lá, o doce está lá. Então, mas eu estou desenvolvendo agora uma fórmula, uma maneira, um processo de fazer o açúcar que vai ser 100% pró-diabético. Não vai ter problema. Eu já mandei essas coisas para a Anvisa está aí estudando para ver se vai me liberar licença para eu comercializar esse produto. Eu disse: puxa vida, então eu vou ser o primeiro a comprar. Aí ele disse assim: então, pastor, eu não sei se eu vou poder fazer isso com você. Eu disse: por quê? Ele disse: porque eu estou com câncer terminal. E minha vida não vai passar mais de 3 meses. Isso não é problema. Agora que eu estou para pegar uma estévia boa. Diga, a causa principal não é a minha diabetes. Agora é o câncer que está ali. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. E eu disse para aquele homem: eu quero fazer um trato com você. Ele disse: pois não, pastor. Ele disse: eu vou orar por você. E nós vamos repreender esse câncer em nome de Jesus Cristo. O ano que vem, eu vou voltar aqui. Se eu voltar aqui, e o senhor estiver aqui, você me dá um saquinho da sua estévia, de graça. Eu topo, pastor. E nós oramos. Um ano depois eu retornei ali, e ele me recebeu na sua sala. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Mas veja, se nós fazemos o Evangelho a segunda causa da nossa vida, se nós colocamos as nossas prioridades como causas principais da nossa vida, o poder do Evangelho vai estar em você, mas não vai estar se manifestando por você. Então a terceira coisa importante sobre a nossa causa: o Evangelho é o poder da causa. Diga assim para o outro: o Evangelho é o poder da tua causa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto, a igreja, escutem, a igreja é o agente da causa. É o agente. Quando nós começamos essa igreja, alguns anos atrás, havia um corinho muito gostoso que a gente cantava. Não sei se os irmãos aí lá do tempo da tenda, onde nós nos reuníamos, ele diz assim: o Espírito Santo se move em você. Cadê a Eda? Eda, você lembra? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você.
inexprimíveis. Aí nós fomos começando a entender quem era o Espírito Santo, que o Espírito Santo se move em mim. Quando eu abraço alguém, ele abraça alguém. Quando eu aconselho alguém, ele está aconselhando alguém. Quando eu ajudo alguém, ele está ajudando alguém. Quando eu divido uma coisa que eu tenho, ele está dividindo com as pessoas. Porque nós somos o agente dessa causa. Aprove a Deus entregar essa causa a nós, não a anjos. Aos anjos ele dá ordem ao nosso favor, mas a nós ele nos dá a ordem de ir em seu nome. Nós somos os agentes, nós carregamos o reino. Por isso que o salmista olhando diz: levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças. Para quê? Para que entre o Rei da Glória, porque a igreja é a porta de entrada do Espírito, aleluia. Então, se a minha causa é deixá-lo entrar nos compartimentos deste mundo, quando eu entrar no hospital, ele entra. Quando eu entrar num tribunal de justiça, ele entra. Quando eu entrar em qualquer lugar, ele entra, porque ele não está no mundo, ele está em mim. Eu carrego a causa de levá-lo. E não importa aonde eu irei, ele vai comigo. A igreja é o agente da causa. Quinto, líderes. Alguns líderes aqui? Líderes são o processo da causa. Aleluia. Deus me deu uma tarefa, Deus deu aos ministérios a tarefa, Deus deu a vocês líderes uma tarefa, de vocês estarem dentro de um processo de ensinar, o processo de equipar os santos para a obra de Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E eu posso dizer uma coisa para vocês: eu não trocaria nada neste mundo pelo que eu faço hoje. Meu pai, ele costumava dizer uma coisa que a gente até brincava com isso. Ele diz assim: se 10 vidas eu tivesse, das-a-la-ia para a obra de Jesus. Meu pai viveu para a causa. Ele entendeu o seu chamado. Ele deixou sua família, porque a família disse que se ele fosse batizado numa igreja batista, que ele nunca mais deveria voltar para sua casa, seria deserdado. E meu pai então, aos 16 anos, pegou sua malinha e foi para a rua sem saber para onde ia. E sua família o rejeitou. Por muitos anos ficou ali, sem ter uma casa. Foi morar com um missionário americano que era pastor da igreja onde ele se converteu. E aquele pastor o conduziu a Recife para o seminário. E foi quando meu pai teve o segundo filho, ou era minha irmã, que então o meu tio, não resistindo, foi na casa do meu pai e disse: João, volte para casa. Meus pais querem conhecer os seus filhos. Mas um ano anterior, minha avó estava morrendo. Ela tinha problema de asma constante. E foi mandada a notícia para o meu pai, por uma pessoa que conhecia: sua mãe está morrendo, João. E meu pai sai de Recife para ver sua mãe. Quando chegou ali, eles não deixaram ele ver minha mãe, minha avó. Mandaram ele embora. E enquanto eles estavam saindo, os crentes naquela época tinham um apelido. Eles eram apelidados de bodes. E quando meu pai ia saindo, uma dor de ver sua mãe morrendo sem ele poder vê-la. Aqueles meninos, aquelas pessoas, amigas, quando meu pai passava, eles faziam bé, como dizendo: a tua causa não está permitindo você ver a tua mãe. E meu pai orou a Deus e disse: Deus, não permita minha mãe morrer sem que eu possa dar um abraço nela e me despedir dela.
e Deus a curou. E meu pai, muitos anos depois, pôde voltar para casa e pregar o evangelho para o seu pai, que se converteu, e para a sua mãe, que se converteu. Por quê? Porque nós somos chamados por Deus para ser líderes, não de alguma coisa qualquer, mas de uma causa viva, para a glória do Pai Celestial. Outra coisa, os grupos ministeriais são a estratégia da causa. Aleluia. Esses ministérios que vocês veem na casa de Deus, é como Deus realiza a obra, é como Deus faz as coisas acontecerem. É a estratégia dele, nos fortalecer para fortalecer, dar-nos vida para que nós transfiramos vidas uns para os outros, para que nós possamos cuidar. Os ministérios são muito importantes na casa de Deus. Por isso eu peço a vocês, meus irmãos, vocês que estão aqui, vocês têm uma causa, e esta causa, ela tem uma estratégia divina. Você precisa fazer parte de tudo isso, você precisa fazer alguma coisa, você precisa se engajar em alguma coisa, para que o culto a Deus, para que a igreja de Jesus Cristo, ela cumpra o seu papel nessa terra. Eu digo para vocês, os grupos ministeriais é a estratégia do Espírito de Deus para fazer com que esta causa seja viva dentro de cada um de nós. Sétima coisa, preste atenção nisso aqui: o crescimento numérico da igreja é a medida da causa. Aleluia! O crescimento da igreja é a medida da causa. Se eu vivo para a causa de Deus, então automaticamente aquilo que Ele vai adicionando é a medida da minha causa. Eu estou no centro da minha causa. É o que a palavra de Deus diz, que lá na igreja de Atos, eles comiam uns com os outros, eles se reuniam nas casas, eles se reuniam no templo, eles pregavam a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos diz que o Senhor Deus ia acrescentando à igreja os que eram salvos. Por causa da causa, muitos morreram por causa da causa, foram queimados vivos, por causa de uma causa. Paulo disse: eu trago no meu corpo. Se Paulo estivesse pregando aqui, talvez ele baixasse a camisa, ele viraria as suas costas e dizia: vocês estão vendo isso aqui? Essas cicatrizes horríveis, essas coisas, essas marcas, isto é a marca da minha causa, é a marca da minha pregação, é por quem eu vivo, é para a glória dele. Por isso que ele se gloriava em cada açoite, porque ele sabia o que iria fazer para o mestre, porque ele sabia que as coisas lá são 10 vezes melhores do que a daqui, e que essa vida é apenas passageira, mas a vida que está por vir é eterna. Por isso ele dizia: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, a minha causa. Quais são as tuas marcas? Ou estamos nós marcados por decepções? Somos nós marcados por uma criação errada? Estamos nós marcados por um desapontamento de não passar no vestibular, que é a coisa mais importante na minha vida? Estamos nós marcados por quê? Quais são as tuas marcas? Suas marcas revelam a tua causa, Jesus Cristo, Senhor da tua glória. O crescimento numérico é a medida da causa. Hoje a nossa irmã, Jesus, me ajuda, minha filha, seu nome é? Você mesmo que vai olhar para trás. É Rose. Está vendo, Rose? Eu queria que você falasse teu nome. Olha, ela hoje diz assim: sabe, pastor, eu quero que o senhor faça apelo. Eu disse: por quê? Ela disse: porque eu trouxe amigos. Eu trouxe eles. Eu quero que eles sejam tocados pelo poder de Deus. Eu quero que eles sejam salvos. Eu os trouxe até aqui. E eu acabei a mensagem, fui sentar. O pastor Marcelo é tocado pelo Espírito Santo. Ele se levanta, ele faz o apelo. E as amigas dela
foram acrescentadas à igreja. Sabe por quê? Porque o crescimento numérico, ela teve uma causa. A causa dela é dizer, levar meus amigos à igreja, levá-los a conhecer Jesus, levá-los para que eles tenham oportunidade. E por causa do centro desse amor aos seus amigos, e porque essa causa é muito importante na vida dela, Deus honrou a vida dela, salvando estas vidas e aumentando o número de pessoas que vão para o céu. E se eu e você fizéssemos o mesmo? E se eu e você nos comprometêssemos de essa semana fazer da nossa causa principal, trazer alguém para Jesus, glorificar o nome dele, trazê-lo para ser tocado pelo poder de Deus? Vocês não acham que Deus iria fazer alguma coisa? Qual é a nossa causa? Aonde nós estamos colocando nosso tempo? Aonde nós estamos investindo nosso dinheiro? E aí então as pessoas frustradas porque não são bem-sucedidas nas suas próprias causas, elas começam a reclamar de Deus, dizendo coisas como essa: por que que fulano tem sucesso e eu que vou na igreja não tenho? Por que que meu vizinho comprou um carro novo e eu não tenho carro? Por que que Deus curou fulano e Deus não curou a minha vida? E nós não vemos outras coisas senão aquelas que nos marcam pela nossa negligência de fazermos as nossas próprias causas as causas mais importantes da nossa vida. Pois hoje o Espírito Santo está falando à igreja dizendo: façam a minha causa a causa principal de vocês, e eu vou acrescentar a vocês tudo o que vocês precisam. Essa é a palavra da verdade, essa é a palavra de Deus. Buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, porque eu sei o que vocês precisam, eu sei que vocês precisam, eu sei o que vocês necessitam, e eu vou acrescentar para vocês tudo o que vocês precisam. E a palavra de Deus ainda diz: olha, se Deus cuida de um pequeno pardal, não cuidaria de vós? Se Ele veste os lírios do campo, não vestirão também vocês? Aleluia. O crescimento numérico é a medida da nossa causa. Oitavo, preste atenção: a compaixão é o pulsar do coração da causa. A cada batida, Jesus Cristo e a tua causa é mais importante. Você nunca vai morrer por alguma coisa que não está viva dentro do teu espírito, do teu coração. Quando nós amamos de fato, nós não vamos medir esforços para fazer aquilo que Jesus faria por qualquer pessoa. A compaixão é o termômetro da bênção divina. A Bíblia diz que Jesus vinha e Jesus se movia de compaixão pelas pessoas. Compaixão não é simplesmente ter pena. Compaixão, a palavra é tão forte na Bíblia que é como que se o estômago revirasse. É como que suas entranhas quisessem sair por aqui, pela garganta. E você vê aquilo, e você só passa a ver aquilo, e você vê que aquilo é tão importante, que é tão maravilhoso, e diz: se vocês soubessem quem entra pelos vossos portões hoje, Jerusalém, vocês deixariam tudo o que vocês estão fazendo, todas estas coisas são mortas, vocês correriam para mim, porque está entrando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pelos vossos portões, e vocês correriam para mim, como os pintinhos correm para debaixo das asas de uma galinha, para serem protegidos por ela, pois vocês foram criados pelo meu Pai, para descansar à sombra da minha onipotência. Mas eles não sabiam, estavam tão ocupados, que ele desapercebido passava, até que aqueles movidos pelo Espírito de Deus, encontraram nele suas curas, milagres e prodígios, porque a causa dele era da liberdade aos cativos, a causa dele era da vista aos cegos,
A causa deles era apregoar o ano aceitável do Senhor. E essa causa passou a ser nossa causa, para a glória de Deus. Então a compaixão é o pulsar do coração da nossa causa. Nono, preste atenção, a transformação das vidas é o impacto da nossa causa. Quantas pessoas, observando tua vida, vendo como você vive, foram impactadas e disseram: eu quero esse Jesus que você serve. Esse é o impacto da nossa causa, é a transformação de vidas. Eu fiz uma visita a um pastor, muitos anos atrás, e ele estava desesperado, porque o seu filho estava num quarto, com depressão profunda. E eu me lembro que eu fui visitar aquele moço, e quando eu cheguei ali, ele conversando comigo, ele disse: pastor, no final da nossa conversa, ele disse assim: pastor, se esse Jesus que o senhor está pregando é igual ao Jesus que meu pai prega, eu não quero Jesus. Meu coração ficou pasmado. Eu disse: moço, o Jesus que eu prego é o Jesus de Nazaré, é o Jesus da Bíblia, é o Jesus que nos preenche. Ele disse: pastor, quem sabe? 2 dias depois, aquele moço estava sendo retirado pela polícia, seu corpo pendurado numa ponte, dentro de um pneu, pegando fogo. Foi assassinado. Se as pessoas olharem para nós, o que eles vão dizer de Jesus? A tua causa é tão inflamada por Jesus Cristo, que eles seriam impactados em olhando para você e vão dizer: eu quero esse Jesus que você vive, eu quero esse Jesus para a minha vida. Porque o teu testemunho impacta, o teu testemunho é vivo, é real. Mas ele só será assim quando você fizer a tua causa a coisa principal da tua vida. E a última coisa que eu quero dizer para vocês é esta: Satanás é o inimigo da tua causa. Saiba disso. Ele é o inimigo da sua causa. Ele vai te enfrentar, ele vai querer correr na tua frente, ele vai querer chegar nos lugares primeiro que você, ele vai querer destruir você, ele vai querer destruir o testemunho que você tem. Mas eu quero dizer para vocês: maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Maior é vocês, cuja causa está queimando dentro de vocês, do que aquele que está querendo impedir você de chegar ao sucesso da causa que Deus entregou a você. Porque em sua vida você será mais que vencedor. Aleluia. Ele não pode parar vocês, mas ele é o inimigo da nossa causa. Deus nos conferiu uma causa suprema, que deveria ser o centro da minha e a sua existência: glorificar Jesus Cristo, ser uma testemunha viva do seu poder e pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Por isso eu preciso fazer da coisa principal a coisa principal. E eu quero ler para vocês que a nossa causa é a glorificação do Senhor Jesus nesta terra, é viver por Ele e para Ele até a morte. E em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo de 4 a 8, eu quero ler esse texto para fechar essa palavra, na esperança de que você hoje defina qual é a principal causa da tua vida, para que você agora coloque as demais causas
em segundo plano, mas a primeira, Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele toda a honra, toda a glória e toda. Me prove que Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo em mim. E minha causa é refletir a glória dele. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 4 a 8, está escrito: a tal ponto, Paulo falando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que vocês suportam, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estais sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele te dê uma paga, tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os seus anjos em poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é a tua causa? Você tem feito esta causa a coisa principal da tua vida? Por isso começamos com aquela frase, eu espero que vocês não esqueçam mais. A coisa principal é fazer a coisa principal, a coisa principal. E qual é ela? A causa de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa vida. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder para os séculos dos séculos. Que Deus nos abençoe. E nesta jornada que Deus está nos levando rumo à nossa maturidade, que nós possamos entender que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Amém.